A crise iminente. Parte 3. 8 clãs Quagoas habitavam a Cordilheira Azerlisiana. Eles eram o clã Purrimidol, o clã Purrandel, o clã Pursurix, o clã Porran, o clã Poshunen, o clã Pobuzua, o clã Zuaigen e o clã Zuriushuk. Os filhos de Pu, um herói da antiguidade, formaram 3 clãs que levaram seu nome, e eles rivalizaram com os clãs que se chamavam Poizu. Havia pequenas diferenças entre cada clã individual, mas no todo cada um era composto por cerca de 10.000 Quagoas, totalizando 80.000 Quagoas distribuídos por toda a Cordilheira Azerlisiana. Agora, se alguém quisesse saber se o povo Quagoa era forte, a resposta era, não. Mesmo um clã tendo 10.000 membros, os Quagoas estavam atrasados em termos de tecnologia ou civilização e estavam classificados entre as raças mais fracas das montanhas. Eram pouco mais que alimento para as mais fortes. Se alguém perguntasse quem era o maior inimigo da raça Quagoa, a resposta seria os outros clãs. Não, às vezes até os integrantes de seus próprios clãs poderiam virar inimigos mortais. Outros monstros viam os Quagoas como pouco mais que comida. Eles não odiavam os Quagoas, nem competiam com eles. No entanto, a individualidade Quagoa pensava diferente. Isso foi devido a um traço racial essencial. Os minérios e rochas que os Quagoas comiam em tenra idade determinavam suas habilidades na vida adulta. Em outras palavras, desde cedo eles competiam com seu próprio povo por minérios e metais raros para fortalecer sua linhagem. Assim, os membros de um mesmo clã eram seus inimigos, mas era natural que o inimigo próximo fosse mais problemático do que um inimigo distante. Justo por isso que os anões eram seus inimigos, afinal pegavam todo o minério para si. Mas era mais difícil triunfar contra eles e suas armas encantadas por efeitos elétricos. Entre escaramuças e atritos, em algum momento um herói digno das lendas, aquele que superou Pu, o herói do passado, nasceu. Era o atual rei dos clãs, Pr Yuru. Sua força superava em muito a de Quagoas azuis ou rubros. Seu poder esmagador permitiu que ele unisse os clãs. A revolução de Ryuru não parou por aí. Depois de descobrir uma cidade anã abandonada, ele reuniu os clãs e formou grupos de combate a monstros. Usaram os anões cativos para criar agricultura e pecuária. Isso não foi tudo. Normalmente, quando um novo líder de clã nascia, ele exterminaria a linhagem do líder anterior. Esse era o meio comumente aceito pelo qual o poder era trocado dentro do povo Quagoa. No entanto, Ryuru não o fez. Em vez disso, escolheu deixar os líderes dos vários clãs se governarem, mas com uma condição: que todos os minérios fossem trazidos para ele. Aqueles que obedecessem e tivessem um bom desempenho, receberiam minérios raros, independentemente de seu status. Por exemplo, os clãs que derrotassem invasões de monstros seriam conhecidos como corajosos, enquanto os clãs que encontrassem mais ouro ou pedras preciosas ganhariam mais favorecimento e membros. Cada tipo de serviço bem executado era recompensado com minérios apropriados. A competição para ser um novo rei deixou de fazer sentido. Trocaram brigas de resultados incertos por esforços com possibilidade de recompensa. Assim, a vaga de rei ficou segura. Graças a ele que Quagoas passaram a abarcar uma grande área que sequer sonhavam antes. Todas as pontas de seu plano estavam culminando para um único objetivo: atacar a cidade anã. Os clãs reuniram seus melhores guerreiros em resposta ao chamado de seu rei. Eles enviaram 2.000 soldados por clã, com uma força total de combate de 16.000 Quagoas. Um exército nunca antes visto na história. Contudo, mesmo com muita mão de obra, um ataque direto através da ponte suspensa levaria a baixas feias. Isso não apenas derrotaria o propósito de reunir tais números, mas havia a possibilidade de serem derrotados antes mesmo de derrubarem a fortaleza. Assim, Ryuru ordenou que encontrassem uma maneira de contornar a fortaleza. Embora várias das equipes de reconhecimento não tenham voltado, no fim, eles conseguiram encontrar uma rota para contornar a grande fenda. Depois disso, suas tropas se dividiram em 3 para realizar tarefas. Um grupo foi designado para encontrar e capturar os anões em fuga. Essa tarefa foi dividida entre muitos esquadrões menores. Um grupo foi designado como a força principal. Eles deveriam conquistar e saquear a cidade. Se o grupo de elite demorasse demais para derrubar a fortaleza, eles interviriam para ajudar. O último grupo foi preenchido com a elite Quagoa, que derrubaria a fortaleza dos anões. O grupo se moveria à frente da tropa principal, serviriam para derrubar a fortaleza e, quiçá, conquistar a cidade. O terceiro grupo, a vanguarda, era liderado por um Quagoa chamado Yozu. Se tratava de um dos melhores soldados de Ryuru, um excepcional Quagoa rubro. Tanto sua mente quanto seu corpo eram afiados, um lutador capaz e um dos principais candidatos para o lugar de líder dentro de seu próprio clã. Mesmo Yozu sendo bem capaz, não era nada fácil comandar seu grupo de batalha com tantos indivíduos de clãs diferentes.
Afinal, as elites dos vários clãs mantinham ressentimentos profundamente enraizados uns contra os outros. No entanto, ele conseguiu redirecionar esse rancor. Ao incentivar as chamas da competição entre os clãs, ele foi capaz de conquistar a fortaleza. Fazer a volta pelo flanco e subir as escadas ao lado da fortaleza deixou a vitória praticamente certa, mas não havia dúvida de que sua liderança fora excepcional. Provavelmente nenhum outro Quagga em qualquer um dos clãs possuía habilidades de comando comparáveis. E agora, os Quaggas estavam se preparando para dar checkmate nos anões.